Se você tem se sentindo mais cansada ultimamente, saiba que você não é a única. Muitas empresas têm feito a escolha de manter poucas funcionárias com cada vez mais funções. Se você é empreendedora, pode estar se sentindo cada vez mais sozinha na sua jornada, e isso sem contar todas as tarefas de casa, da família e todos os outros papéis que você desempenha ao longo do seu dia. No episódio de hoje, iremos conversar sobre como você pode organizar a sua gestão de tempo para que se sinta melhor e um pouco menos sobrecarregada. Eu sou a Janaína Marim. E eu sou a Camila Napolitano, e esse é o podcast Subversivas. É isso aí, né, Jana? Na nossa introdução, a gente já conta um pouquinho, né, sobre como é desafiador lidar com tantos papéis, e é isso que a gente queria conversar um pouquinho mais, né? Sobre a quantidade de papéis, porque às vezes a gente tem tantas coisas para fazer no dia a dia e a gente não percebe que normalmente eles estão atrelados aos papéis. Então é interessante a gente pensar, né? Quais os papéis que eu desempenho? Então, até queria jogar essa pergunta para você, né, Jana? Você já parou para refletir quais os papéis que você desempenha no dia a dia? Olha, amiga, já. Mas antes da gente começar, eu quero dar um spoiler que, como já virou tradição no nosso podcast, a gente vai reclamar de tarefas domésticas nesse episódio de novo, Sim. tá? Enfim, gente, já é assim a nossa pequena tradição do Subversivo. Aqui reclamamos das tarefas domésticas. Mas voltando ao assunto, ai, amiga, já parei para pensar bastante nos papéis que eu ocupo, assim. E isso eu percebo que eu não sinto que a quantidade de papéis na minha vida, eu não sinto que é um problema tão grande, pelo menos para mim. Mas acho que antes da gente aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, seria bom a gente explicar o que exatamente são papéis, o que são esses papéis e, enfim, o que é. Sim. Papéis é tudo que você desempenha na vida e que é importante para você. Na verdade, não necessariamente é importante, isso é o filtro que a gente tem que fazer depois. Então, por exemplo, a mulher que é mãe, filha, esposa, funcionária, empreendedora, tudo isso é um papel. Então, a gente está dando um exemplo aqui de uma mulher que tem 5 papéis. E cada um desses papéis tem uma importância diferente, e é aí que tá interessante a gente começar a pensar, né? Qual que é a importância de cada um dos nossos papéis? Porque às vezes a gente entra, então, eu sou prima de uma pessoa, mas ela não é tão importante assim, mas eu faço lá meu papel e isso gera mais carga para mim, mais carga nessa gestão de tempo. Então é interessante pensar também qual que é a importância desse papel na minha vida. Então, né, resumindo, o que seria papel? Seria isso, né? Tudo que você faz na sua vida que gera as tarefinhas aí diárias. E é interessante, faz uma lista, né? Fazer uma lista mesmo de quais são esses papéis, justamente para você começar a elencar. Putz, isso é importante, isso não é tão importante assim. Então, seria isso. Certo. Bom, então eu vou pensar, pensando nos meus papéis, vamos exemplificar um pouco mais. Seria o papel de esposa, de filha, irmã, tia, que mais? Neta, sobrinha. E já entro aqui, né, falando que o meu papel dentro do contexto familiar, ele tá bem fraquinho ultimamente mesmo. Minha mãe escuta o podcast, ela vai concordar, mas eu sei que ela não se importa muito com isso não. Tudo bem, tá tudo certo, a gente se entende. E aí tem, né, esposa, eu ia falar mãe de gato, mas enfim, isso tá muito errado. Dona de 3 gatos, querendo ou não, eu e a Kai, a gente estava conversando sobre isso antes da gente começar a gravar, e gente, como dá trabalho. Amamos de paixão, mas dá trabalho, pelo amor de Deus. Eu acho que esses, assim, são os meus principais papéis hoje em dia. O que, Empreendedor, assim... Eu não falei empreendedora? não. Gente, que horror! Que horror. Enfim, eu ia falar que os que me tomam mais tempo, não necessariamente, né, de forma ruim, mas os que eu dedico mais energia é a questão da empreendedora, de ser dona de 3 gatos, porque, enfim, e papel de esposa, né? Enfim, cuidar da casa, papel de filha ainda, vai, ok. Mas
outros papéis, principalmente relacionado à família, eu sei que eu estou, assim, um pouco em baixa. Mas eu não sei também se eu sou um dos melhores exemplos, porque, enfim, vida privilegiada, não tenho filhos, vocês já devem ter percebido que tarefas de casa que são sempre por último, estão sempre para o final. Então, acho que eu sou um exemplo de uma mulher que não ocupa muitos papéis e talvez por isso não esteja tão sobrecarregada e não tão cansada, né. Sim. Mas é interessante o que você trouxe, porque você, aí não sei se consciente, mas você fez uma escolha, né? Porque você falou assim, os papéis de família e tal não estão sendo tão priorizados, né, ultimamente. Isso também é uma escolha, e é interessante a gente trazer justamente por isso, porque tem mulheres que têm muitos papéis, e aí por que que isso sobrecarrega? Porque quer dar conta de tudo. E aí a gente entra Aham. na hora de querer dar conta de tudo. Por quê? Porque eu tenho todos esses papéis, então eu sou mãe, eu sou empreendedora, eu sou funcionária, mas também eu quero ficar presente na vida da minha família inteira. Um exemplo. Sim. Será que você consegue? Será que isso é prioridade para o seu momento? Então é interessante você trazer, mesmo que não seja, né, que você não seja mãe e tudo mais, mas tem aí uma escolha também. Porque você poderia muito bem querer dar conta dessa parte familiar e se sentir mais sobrecarregada. Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar sobre isso. Sim, nossa, faz muito sentido, Cá. E até tem essa questão, né, das vezes que a gente quer dar conta de tudo, e eu fiquei pensando, que um dos gatilhos para a gente querer dar conta de tudo, vem também da pressão externa, né. Que nem eu brinquei aqui que: "Ah, eu não estou cumprindo, por exemplo, o papel de filha, mas eu sei que meus pais não se importam". Não que não que, né, a família não se fale, mas é meio que um, assim, um padrão, sabe, entre nós, entre eu e meus pais. A gente não se fala todos os dias, às vezes a gente não se vê toda semana, mas a gente já conversou sobre isso e, assim, não tem pressão, sabe. "Ai, a vida é corrida, mano, tudo certo, o amor tá aí", não existe essa pressão. Mas existe, por outro lado, só para dar um exemplo, a minha avó dá uma cobrada, porque às vezes a gente fica um tempo sem se falar, eu fico um tempo sem ir vê-la, né, então existe essa pressão, que eu lido muito bem, assim, eu não me Sim. importo, a pressão tá lá: "Ai vó, beijo, te amo", mas enfim, não é sempre que dá. Só que a gente sabe que existem famílias, que existem casos em que a pressão do outro pode ser a pressão dos próprios pais, às vezes a pressão de uma irmã, de uma amiga, enfim, de N outras pessoas para que você se faça mais presente. Então: "Ah, poxa, você não vai vir aqui me ver esse fim de semana, mas nossa, já fazem 5 dias que a gente não se vê, você não vai me ligar? Você não vai dar um pulinho aqui para a gente conversar?". E a mulher, existe às vezes, né, toda uma chantagem emocional para que você se mantenha nesse papel, e a mulher tem que se ver, numa posição de escolha, né, a gente tem que se ver numa posição de escolha do tipo: "Meu, eu falo não para essa pessoa, seja ela quem for, e deixo ela chateada e vou ter que escutar um monte de coisa, um monte de chantagem emocional, ou eu abro mão das outras coisas que eu queria fazer", que pode ser, enfim, outros papéis, cuidar do trabalho, ou às vezes cuidar até de si mesma, né, que foi o tema do outro episódio. E fica meio que nessa sinuca de bico, né, para não desagradar, para não ficar nesse lugar desconfortável, ela vai e assume, fala: "Não, tudo bem, né, eu vou, eu vou, eu vou". Então fica nessa soma, né, nessa mistura entre querer dar conta de tudo e também não querer aguentar mais a encheção de saco, não saber falar não e acabar cedendo, né. E outra coisa também que eu acho que a gente pode anotar para um próximo podcast é a nossa dificuldade de fazer escolhas. E a gente vai ter que fazer escolhas, independente se o assunto é gestão de tempo ou não. Então, sim, vai ter essa carga, essa pressão externa, né? Eu também sinto muito da minha avó, então, vira e mexe eu falo, vó, né, ligo para ela e tal, fico mais tempo, porque eu sei
é importante para mim também, mas não é uma coisa que, eu consigo ligar todo dia e tudo mais. Então, a gente entender quais são as nossas prioridades e o que você falou, né? Saber falar não, o que é bem desafiador, porque é isso, a gente não vai agradar todo mundo e a gente vai ter que tirar isso da nossa cabeça. Eu sei que é Sim. difícil, é muito desafiador, mas a gente vai ter que tirar isso da nossa cabeça se a gente quiser construir uma vida que seja mais leve, né, e que não tenha essa sobrecarga. Porque se a gente quiser querer dar conta de tudo, a gente não vai conseguir, porque a gente vai ficar frustrada, a gente vai ficar cansada, porque pensa que com todos esses papéis vêm muitas outras tarefas. E aí, meu Deus, são muitos pratos para equilibrar. Então, realmente, a gente precisa pensar quais são as nossas prioridades e aprender a dizer não, né? O que quando você falou, me veio muita questão dos valores também, né? Porque assim, se você não souber seus valores, vai ser muito difícil também você tomar essa decisão de, então, hoje a minha família não é prioridade, né? Hoje é meu trabalho. Então, pode ser que uma pessoa que tenha um valor de família muito forte não vai tomar essa decisão. E tá tudo bem também, porque é um valor para ela, a família. Então, para ela é inconcebível pensar que ela vai deixar a família dela um pouco de lado, entre aspas, para cuidar da empresa dela. E para a gente, talvez seja o contrário. Então, talvez seja um pouco de não se comparar também, né, Jana? Porque se você, por exemplo, ouvir a Jana falando, nossa, que absurdo, ela deixa a família dela de lado para cuidar da empresa. Mas são valores, né? Para mim também. Nesse momento, é a minha empresa. Mas pode ser que em outro momento isso mude. Mas acho que tem muita questão de valores também, de a gente conhecer os nossos valores para aí sim tomar a decisão que for necessário tomar. Sim, sim. É, eu estava pensando nisso, né, que você falou de, ai meu Deus, que absurdo, deixando a família de lado para poder cuidar da empresa. E me veio muito forte e assim, cuidar da empresa, vamos colocar cuidar da carreira, sabe? Porque não Sim, necessariamente quem da galera que está escutando é empreendedora, né? sim. Mas me veio muito forte sobre o quanto esse, meu Deus, que absurdo, é muito mais absurdo para as mulheres, porque para o homem já é mais do que esperado, né? Não, o homem vai cuidar da carreira, o homem não é tão família, com muitas exceções, tá, gente? Eu sei que eu estou generalizando, mas entrando na generalização, a gente sabe que as mulheres sofrem muito mais essa pressão do que os homens. Então, talvez essa possa ser mais uma dificuldade, assim, para a gente falar isso com tranquilidade, né? Não, para mim, neste momento, a minha carreira é mais prioridade do que a família. Pronto, sabe? Simples, acabou. E claro que no meu caso e no caso da Cá, para a gente falar isso, né, amiga? Existe o fator que nós não temos filhos, então é Sim. outra história. Mas, enfim. E aí, amiga, quais são os seus papéis hoje em dia e como que você está gerenciando tudo isso? Olha, eu acho que os meus papéis são muito iguais aos seus. É, Mas eu adicionaria, dos que você falou, eu adicionaria de amiga, porque eu acho Nossa, que isso é um papel que está bem presente, muito mais até que de família, muitas vezes. Então, acho que é isso, né? Dona dos gatinhos, empreendedora, filha, irmã, funcionária, né? Porque eu faço um freela, então, querendo ou não, tem aí uhum. a semana que eu sou funcionária. Então, eu acho que basicamente os mesmos, e eu tenho essa questão também de priorizar, bom, nesse momento a minha carreira é o mais importante, né? Eu tô cuidando também da parte de relacionamento e tal, então assim, é realmente entender quais são as minhas prioridades dentro da minha dentro da minha vida, na verdade, para aí sim conseguir fazer uma gestão de tempo. Então, beleza, essas são as minhas prioridades e quais serão as minhas tarefas de acordo com isso, né? O que que eu vou fazer para conseguir chegar onde eu quero? E aí, claro, né, pensar aonde eu quero chegar, porque se a gente não sabe como que é a frase? Você vai... Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Exatamente, é sobre Exato. isso. Ai, amiga, essa frase me lembrou uma.
que eu li, acho que, se eu não me engano, foi no livro Essencialismo, que é bem legal. E ele fala, né, quando você não toma as suas próprias decisões, quando você não faz as suas próprias escolhas, os outros vão fazer por você. Então, é aquela coisa, quando você. Porque, querendo ou não, gente, é escolha. Todos são escolhas. Então, quando você escolhe não falar não para aquela demanda, para tal exigência, você está deixando o outro decidir como que você vai cuidar do seu tempo. Quando, sei lá, eu não quero usar um exemplo muito polêmico, sabe? Mas sei lá, quando alguém da sua família fica nessa cobrança, não, vem aqui, vamos passar a tarde juntos, pipipi. E você sabe que você tá sem tempo, não é que você não queira ir, né? Mas a gente sabe que a gente tá sem tempo, que, puta, precisa priorizar outras coisas, não necessariamente só a carreira, que você precisa dar conta por N motivos. E você fala, não, tudo bem, eu vou deixar de fazer para dar atenção a essa familiar, você está deixando a decisão na mão desse familiar e você vai atrapalhar a vida inteira, né? A sua rotina, as suas necessidades ali, para que você possa dar essa atenção para o outro. Então, é um ponto muito importante que a gente precisa aprender a refletir essa questão de a gente precisa assumir a responsabilidade pelas nossas decisões, porque às vezes acaba ficando num lugar muito confortável, né? Mesmo que confortável entre aspas, porque a gente reclama que a gente não tem tempo para nada, que a gente está exausta, que a gente não está dando conta e que os outros estão sempre exigindo das coisas da gente, que os outros não deixam a gente em paz, que mimimi, papapá. Só que a gente não fala não. A gente não impõe os nossos limites. A gente não para pensar, fala, cara, eu não dou conta de fazer isso agora. Eu vou assumir a minha responsabilidade e eu vou bancar o resultado das minhas decisões. Fica muito fácil a gente jogar tudo na culpa do outro, né? Nossa, total. E eu lembrei muito de quando eu comecei, não dessa vez, da outra vez que eu saí da CLT, e eu comecei com Desperta Mulher. Minha avó morava aqui na frente, minha avó, uma querida, maravilhosa. E ela queria muito a minha atenção, porque eu estava em casa. Só que eu estava começando a empreender. Só que aquele momento, né, enfim, como eu falei dos outros podcasts, eu não via ainda como empresa, outro rolê também. E ela sempre me chamava. Aí eu ia. Aí ela sempre me chamava. Aí teve uma hora que eu falei, então, vó, eu tô trabalhando. Aí ela começou a entender que o que eu estava fazendo era trabalho e que realmente não dava para me chamar toda hora. Mas é sobre isso. Se eu não falasse não naquele momento, ela ia continuar me chamando e tá tudo bem também, né? Eu gostava muito de ficar com a minha avó, óbvio. Mas ao mesmo tempo, é como você falou, é uma escolha, né? Se eu ficasse toda hora indo, né? Toda hora que ela chamasse, indo ver e tal, o que que era, a minha empresa ia ficando de lado. Então, Sim. realmente é uma escolha, às vezes não fácil, mas é uma escolha. E também me veio muito a palavra autocuidado. A gente falou muito sobre autocuidado no último podcast, mas fazer uma escolha também é autocuidado. Porque Sim. você está tomando uma decisão por você. Não é ninguém que está decidindo por você. Eu poderia muito bem falar, nossa, não consegui fazer nada porque minha avó me chama toda hora. Que é isso que você falou, né? Da falta de autorresponsabilidade. Mas eu falar também, putz, eu sei quais são minhas prioridades, eu preciso fazer minha empresa girar, então eu realmente preciso focar nisso. Isso é autocuidado comigo, com as minhas metas, com a vida que eu quero ter daqui para frente. Mas é realmente desafiador, mas a gente precisa fazer isso se a gente quiser mudar de vida mesmo. Porque você fala assim, não vai mudar a vida inteira? Talvez mude. Uma escolha pode mudar sim o que a gente vai fazer, né, daqui para frente. Porque às vezes a gente acha, não, é só hoje. É só hoje. E aí a gente fica nessa, né? Sim, sim. É complicado, assim, porque tem assumir a responsabilidade, tomar nossas próprias decisões, aprender a falar não. Mas além de tudo isso, e sei lá, para mim esse é um ponto mais complicado, né? A gente precisa aprender a lidar com a autocobrança, né? Porque por mais que o outro, às vezes, não. Exija um pouco da nossa atenção, por exemplo, exija um pouco mais do nosso papel, a gente fala que não. Não, beleza, olha, hoje não vai dar para ir, mas fica assim por dentro remoendo do tipo, ai meu Deus, eu não fiz.
putz, o que que o outro vai pensar? Nossa, mas eu não estou dando conta direito desse papel. Ou até que é muito comum para mães, e eu digo isso do que eu escutei, tá? Não é meu lugar de fala, mas é o que eu já escutei de outras mães, que tá constante esse sentimento, essa autocobrança é muito constante, né? Porque a demanda dos papéis são tão grandes que a sensação é de que elas nunca estão dando conta direito, né, de cada papel. Então, putz, eu tenho a minha empresa, só que se eu tô na minha empresa, se eu tô aqui trabalhando, eu tô pensando nos meus filhos, que, putz, eu não tô passando tanto tempo com os meus filhos. Se eu tô com meus filhos, eu não tô, eu tô lá pensando no relatório e no resultado da minha empresa e pensando na casa, mas aí eu quero aproveitar o tempo com os meus filhos, e aí tem o meu marido, e aí tem, enfim, né, entre o marido, a esposa, enfim, N outros papéis e ter que lidar com essa constante sensação de que eu não estou dando conta e se cobrar muito por isso, né? Eu acho que uma palavra-chave aí que me lembrou até um filme que eu assisti esse final de semana é perfeição. Talvez o que a gente deva é, sempre ficar largando cada vez mais é querer ser perfeita. Porque eu entendo que tem todas essas autocobranças, principalmente para mãe, que eu acho que quando ela é mãe, principalmente nos primeiros anos do filho, ela deixa um pouco o papel de mulher. E às vezes não por culpa dela, porque realmente é muita coisa. É muita coisa, e ela vai se deixando de lado. Então, eu acho que às vezes essa cobrança é muito disso, né? Putz, eu tô aqui só 24 horas para o meu filho e minha vida, né? Além do filho, como que tá? Então, eu sinto, né, conversando com as minhas clientes também, que é muito isso, né? E aí? Eu tô esquecendo de mim mesma. Então, eu acho que essa autocobrança acontece muito, mas aí vai essa questão que eu falei da perfeição. Talvez fazer um pouquinho do que dá, sabe? E eu sei que às vezes no dia caótico você fala, nossa, não dá para fazer nem um pouquinho. Mas 5 minutinhos que seja. Então, por exemplo, pensar nos seus papéis. Então tá, meu papel é mãe, empreendedora, esposa e mulher. Porque a gente não falou, né? Mas Uhum. tem esse papel. A gente Que não é falou, mas o tem esse papel. primeiro papel que a gente ocupa nessa vida, né? Exatamente. Então, beleza. O papel de mãe tá me demandando muito tempo. Mas o que eu consigo fazer para o papel de mulher, nem que seja 5 minutos? E aí, o que eu estou querendo dizer com isso é, porque talvez tire um pouco essa questão de, nossa, eu não estou fazendo nada, né? Porque a gente entra no outra questão, de tipo, nossa, essa autocobrança de não estar fazendo nada. Talvez 5 minutos com você, e aí eu sei que para as mães que são solo isso é mais complicado, né? Porque aqui a gente está falando no cenário que tenha, pelo menos, no mínimo, um parceiro ali no dia a dia, né? É interessante, assim, né? De novo, falar sobre esses papéis, mas fazer o possível para não tentar entrar nesse lugar de perfeição. Porque eu acho que a cobrança acontece também por isso. Porque você quer tanto, eu quero estar 100% como mãe, quero estar 100% na minha empresa, 100% como esposa. Não dá, não dá. Né? Então, realmente buscar fazer o possível, sabe? Porque realmente dar Sim. conta de tudo não vai dar. E o nome do filme é A Família Perfeita, e é bem legal porque no primeiro momento eu olhei e falei, nossa senhora, deve ser uma bosta. Mas aí eu assisti e é bem interessante, super indico, principalmente para as mães. Ah, é legal. Acho que tem muito a ver com essa ilusão que a gente tem da vida equilibrada. Não, porque eu vou equilibrar os meus pratinhos aqui, e acho que isso pega muito para, no caso de algumas mulheres que querem empreender, né? Não sei para você, mas para mim esse foi um pouco do rolê de tipo, não, eu vou empreender para ter uma vida mais equilibrada. Equilibrou mais? Equilibrou um pouco mais, só que assim, gente, não tem condições. É o que a Ká falou, você não vai estar 100% nos papéis o tempo inteiro, né? A gente fica muito com essa ilusão de que não, eu vou conseguir equilibrar tudo e não dá, não existe uma vida 100% equilibrada. Cada hora a gente está focando em uma coisa.
E, nossa, eu lembrei muito de uma das primeiras mulheres que eu atendi, que foi um processo, assim, fantástico, que ela chegou com a demanda, na época eu estava como coach, né? E ela veio com uma demanda, assim, muito parecida com o que a gente está conversando. Ela falou, meu, eu tenho uma empresa, eu tenho uma sócia, né, legal, tal, eu trabalho de casa, meu marido também trabalha, eu tenho 2 filhos. Na época, eu acho que um tinha 8 e o outro tinha 4, 5, alguma coisa assim. E ela queria, porque queria falar, meu, eu quero passar menos tempo com a minha empresa e mais tempo com os meus filhos. Só que se eu passar menos tempo com a minha empresa não vai crescer e eu não vou ganhar dinheiro. Então ela estava querendo uma forma de organizar a empresa de forma que a empresa se mantivesse equilibrada, andando, sem uma presença dela muito forte. E com o tempo, conforme a gente foi conversando, acho que o processo durou uns 3, 4 meses. No final, ela percebeu, falou, cara, eu tô fazendo tudo errado. Eu tô aqui querendo passar muito mais tempo com os meus filhos, sendo que, sentindo que, nossa, porque eles estão sentindo muito a minha falta e eles querem que eu esteja mais presente. E eu tirei essa informação da minha cabeça, porque eles não estão exigindo mais de mim, eles estão felizes. Em momento nenhum eles falam, mãe, mas eu tô com saudades, você não tá me dando atenção. O que ela precisava fazer nesse caso era se organizar para que quando ela estivesse com os filhos, ela estivesse com os filhos. Não respondendo e-mail, não acessando o relatório pelo celular e papapá. E quando ela estivesse na empresa, ela estivesse na empresa e não preocupada, será que fulano comeu? Será que o pequenininho foi para a escola? Sendo que outras pessoas estavam, ela tinha uma rede de apoio assim boa, né? Então isso facilita. E essa rede de apoio é que estava responsável por outras questões. Então é muito isso, né? A gente às vezes se coloca numa cobrança que a gente tirou da cabeça. Porque nesse caso os filhos estavam bem e ela estava se pressionando porque não estava sendo uma boa mãe. E eu vou colocar que sim, entre mil aspas, e não estava nem sendo boa mãe, nem sendo boa empreendedora, porque se estava com os filhos, estava trabalhando, se estava trabalhando, estava com os filhos. Puxado isso, né, cara? Como a gente se coloca nesse ciclo, né? Nessa autocobrança que às vezes não tem porquê. Sim. E me vem muito a questão do controle. Uhum. Então, às vezes as coisas estão muito bem, só que o controle tá lá, ó, não, né? Você tá tirando o controle, você não sabe como que eles estão. Será que ele tá sentindo minha falta? Então você começa a entrar nessa questão muito de controle para as mães. Isso deve ser bem desafiador. Porque é isso, né? Você vai ter que ir cortando o cordão umbilical, como dizem. Aham. Sim. E aí é desafiador, mas é isso, largar também um pouco o controle, principalmente se você tem aí uma rede de apoio, de você confiar que outras pessoas também vão cuidar, talvez não da mesma maneira que você, e tá tudo bem também, cada um cuida da maneira, né, que consegue, mas é isso, assim, largar um pouco o controle para conseguir fazer uma boa gestão de tempo, para conseguir tirar também essa carga das costas. E aí, outra coisa, né? Estar presente. Nossa, você falou, eu fiquei, meu, é isso. Sim. Porque às vezes a sobrecarga e a frustração é justamente isso. Porque você está num lugar querendo estar em outro, você estar em outro querendo estar em outro, entendeu? Então, Aham. você tem lá 5 papéis, e aí cada vez que você está no papel, você está pensando em outro. Então, eu acredito que esse estar presente é bem importante justamente por isso. Então, beleza, aqui eu não consigo ficar o dia inteiro com os meus filhos, mas aquela hora que eu tô com eles, eu estou com eles. Eu não tô, tipo, preocupada se a minha empresa recebeu um e-mail, recebeu um pedido, sabe? Então, eu acho que esse estar presente, independente se você é mãe ou não, é importante, né? Por exemplo, se Sim. você não é mãe, estar presente na sua rotina de autocuidado. Porque às vezes você não consegue ter uma rotina de autocuidado porque você está pensando lá que você precisa resolver um BO que apareceu no seu trabalho. Então, eu acredito que esse estar presente é bem importante, bem legal você ter trazido, porque é um exercício diário, né? Nossa, não, total. Quem nunca, né?
Sim. tentou estar em 2, 3 papéis que não tinha nada a ver um com o outro ao mesmo tempo, né. E eu lembrei de uma frase que, putz, me marcou muito. Eu acho que eu nunca vou esquecer dessa frase que eu escutei com as meninas do Planejamento Selvagem, que é mais ou menos assim, tá? Todas as coisas que você precisa fazer, que precisam ser feitas, serão feitas. Talvez não do jeito que você imagina, do jeito que você gostaria, talvez não por você, mas elas vão ser feitas. Então, qual é a sua real prioridade hoje? Gente, assim, ela parece uma frase tão simples, né? Mas você começa a pensar, fala, gente, o que é essencial, o que é muito importante, vai ser feito. Vai ser feito, tá tudo bem, tá tudo certo. Sim, e olha a carga que você tira das costas, né? Puta, nem fala. O chicotinho, ele até para de trabalhar, O porque chicotinho para e fica meio em choque, assim, né? Tipo, o quê? o que você está fazendo? Como assim? E aí você falou uma coisa bem interessante, que é, talvez não você. Então, Aham. essa questão de, talvez não seja eu que vai fazer isso da melhor maneira possível. Porque é o que eu falei do controle, né? Ai, não, só eu sei fazer desse jeito. Só eu vou fazer do melhor jeito. E, É, cara, será mesmo? Quem te disse isso? Quem te disse essa informação? a famosa frase, né? Ai, se eu quero algo bem feito, eu mesma vou ter que fazer. Nossa! Porque tem esse joguinho, essa parte da frase, né? Talvez não do jeito que você queira, mas o importante, no final das contas, não é que o negócio seja feito. Então, assim, o que importa se não for do seu jeito? Se o resultado final estiver lá, estiver minimamente bem feito, tá bom. E aí a gente entra de novo na questão de querer controlar tudo, né? De querer que, mesmo que o outro, sei lá, vamos colocar o parceiro, a parceira, esteja cuidando de algumas coisas da casa, que geralmente é você que cuida, sabe? E aí você vai ficar lá, não, eu estou trabalhando, só que com um olhinho ali no que o outro está fazendo, porque ele está fazendo errado. Ele não está fazendo direito. Então, se é para fazer errado, é melhor que eu que faça. E aí é complicado, assim, você querer descansar, você querer relaxar, está sempre reclamando que você não tem tempo de nada, mas você tem essa dificuldade enorme de delegar, mas delegando, né? Eu vou delegar para o outro e não vou ficar em cima. Não vou ficar olhando porque ele não está fazendo direito, ela não está fazendo direito, enfim, né? Sim. Tem um livro que eu li, que eu já falei aqui, eu acho que eu falei da última vez, que é o Fair Play, que ela fala sobre uma técnica sobre tarefas domésticas. E aí Aham. ela fala um ponto bem importante, que é você ter reuniões sempre com o seu parceiro, sempre lá, quinzenalmente, para você ir alinhando. Só que antes de tudo, vocês vão colocar todas as tarefas na mesa e vai, tipo, ser instruções. O que que para você é ok? Tipo, o que que para você é isso estar pronto? O que que para você é uma louça lavada? Ah, não, porque o homem pode falar, uma louça lavada é lavar a louça e só. Para a E mulher, aí não, o uma louça ralinho da pia lavada. fica sujo, Exatamente. né? Não, para a mulher, louça lavada é você lavar a louça, limpar a pia, secar a louça. Então, assim, nessa reunião ali com o seu parceiro, você alinha expectativas. E isso eu acho Sim, muito legal, justamente para sim. você não entrar nesse lugar de controle. Olha, ele sabe o que ele precisa fazer, eu sei o que eu preciso fazer, porque às vezes não é só coisa da mulher, né? Às vezes o homem também gosta de um jeito específico, enfim. Aham. Então, vocês acharem um equilíbrio ali do que é ok para vocês, não do que é perfeito, do que é ok. Para você também Entrar no tirar esse. meio termo, né? Exato. Para você também É, tirar esse controle. é a questão de a gente também aprender a se permitir entrar nesse equilíbrio, né? É muito fácil você acabar, a mulher, né, pra gente acabar entrando num lugar meio intransigente, de estar tão acostumado que o parceiro, que a parceira, às vezes os filhos não colaboram com a casa e ficar tipo, não, então tem que ser feito desse jeito aqui. Mas delegar, cara, eu acho que é um ponto.
muito complexo para a sociedade, né? A gente vê tanto falando isso sobre questão de liderança nas empresas, sobre microgerenciar, que é isso que a gente está falando, né? E aí, cá, você que é mais especialista nessa função, o que que pode tornar mais fácil esse processo para a gente aprender a delegar e para a gente aceitar, né? Sair desse controle, e até entender quais tarefas a gente realmente pode abrir mão para delegar e para conversar com outra pessoa, falar, olha, você pode assumir essa responsabilidade aqui? Isso pode ser feito por você, porque eu não estou dando conta? Ou eu não gosto, sabe? E não suporto fazer também. Sim, eu poderia ser bem generalista aqui e falar autoconhecimento, porque é isso que a Sempre, gente porque precisa, né? é a resposta para tudo nessa vida, não é mesmo? Exato. Mas eu acho que assim, no começo você não vai conseguir delegar por questão financeira, né? E por outras questões que você ainda está aprendendo, o que que é seu negócio e tudo mais, mas eu acho que esse começo pode te dar informações do que você é realmente boa. O que que você é boa no seu negócio? Porque tem coisas que a gente tenta fazer e, cara, é um saco. E eu acho que isso já começa a dar indícios do que você pode delegar. Então, por exemplo, conteúdo. Cara, para mim fazer conteúdo é um saco. Você pode, isso pode ser uma coisa para você delegar. Então, eu gosto muito de, sim, é o autoconhecimento, mas eu acho que muita essa reflexão do dia a dia, né? Putz, isso daqui já não tá mais funcionando para mim. Eu não gosto de fazer isso tanto. E, inclusive, isso faz com que eu não foque realmente no que é o meu negócio. Porque isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa é uma empreendedora começo, né? No começo aí de carreira, e aí começa a fazer post, e aí ela esquece que o negócio dela é fazer brigadeiro. O negócio dela não é fazer post. Então, eu acho que essa questão de delegar, você vai entendendo no processo também, né? No começo do seu empreender, aqui a gente está falando, né, de empreendedoras como exemplo, mas assim, nesse começo, o que que é muito bom para você, o que que não é tão bom? Então, por exemplo, tarefas domésticas. Cara, eu amo lavar louça, mas odeio limpar a casa, exemplo. Então, será que você não pode dividir isso com o seu parceiro? Né? Entender o que que cada um faz de melhor, entender quais são os talentos de cada pessoa. Porque aí você consegue, isso ajuda também na produtividade. Porque se você é uma pessoa que você odeia fazer conteúdo, a probabilidade de você demorar muito para fazer é muito maior, né? Então você delega para uma pessoa que faz mais rápido, você vai ter mais tempo para você. Então, acredito que esse seja um caminho, assim, você ir percebendo o que que você faz no seu dia a dia que não é tão legal para você, que você não gosta tanto e que você poderia dar para outra pessoa, delegar para outra pessoa, na verdade, que funcionaria melhor e que te tiraria um peso das costas, né? Amiga, como a gente estava falando, né? Não dá para dar conta de tudo. Por mais que às vezes a gente entra nesse papel de super mulher, que não, eu faço, eu dou conta de todos os meus papéis e pipipi, popopó. A gente caiu muito no mito de ser multitarefa, né? Acho que a sociedade de modo geral, mas enfim, para nós mulheres, eu passei a minha vida inteira escutando de que não é que mulher é multitarefa. Mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E assim, gente, conseguir até contar, consegue, dependendo do que são essas duas coisas ao mesmo tempo. Só que não é como se nós mulheres tivéssemos nascido com o dom de ser multitarefa. É que a gente teve que aprender a fazer isso, né? Considerando, eu fico imaginando a minha avó, que tinha que cuidar da casa, fazer almoço, cozinhar e costurar para fora e dar conta de 5 filhos. Meu Deus. Ou você é multitarefa, ou você é multitarefa. Sim. E eu lembro que eu assisti um programa uma vez há muito tempo, tá, gente? Então não me pergunte nem que canal que foi. Não lembro, não lembro. E era uma pesquisa, né, de pessoas que fazem duas coisas ao mesmo tempo no trânsito. Que maravilha, né? Então, sei lá, você Hum. tá lá dirigindo e você para mudar a música, para mudar a estação do rádio. Não precisa nem se mexer no celular. E o teste é que eles colocavam várias coisas no cenário,
Então, sei lá, às vezes uma bola passando, um casal brigando na calçada e, tipo, meio que indo pra rua, coisas que poderiam dar ruim. E a maioria dos motoristas, sejam homens, sejam mulheres, eles não perceberam as coisas ao redor que podiam ter causado acidentes, às vezes não percebia que, putz, passei um pouquinho fora ao vermelho. Porque não dá para ser multitarefa. Alguma coisa, algum detalhe, a gente acaba perdendo. Então, tudo bem, tem coisas que nem eu adoro lavar louça escutando podcast. Tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Tô prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo? Tô, mas não vai afetar muito, assim, nada demais. Agora, se eu tiver no meu trabalho, com a minha empresa, querendo fazer um relatório, e responder e-mails e atender as minhas clientes ao mesmo tempo e fazer fechamento financeiro, alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai sair mal feita, se não todas as coisas vão sair mal feitas, vão sair incompletas, porque como também aparece no essencialismo, né? Quando você foca a sua energia em muitas coisas ao mesmo tempo, você caminha muito pouco com todas essas coisas. Agora, se você concentra a sua atenção em uma, duas coisas, dependendo do contexto, você consegue caminhar com muito mais produtividade, muito mais foco e muito mais qualidade. Então, a gente precisa aprender a quebrar esse mito de sermos multitarefas. Sim, isso que você falou, né, sobre fazer várias coisas do que o essencialismo citou, né? Isso acontece porque a gente perde muito tempo com a mudança de contexto. Nossa, Então, usando o sim, exemplo que você falou, eu estou fazendo um relatório, eu vou conversar com o cliente. A gente pensa que não está perdendo nada, mas às vezes você está fazendo um relatório, você está super concentrada, só que aí você para responder o cliente. Nisso de você parar para responder o cliente, você tem que pensar na resposta que você vai dar para o cliente, você tem que pensar no contexto que o seu cliente está inserido. Então, sei lá, se acontecer algum BO, alguma situação, isso já vai mais tempo. Aí você vai ter que voltar para o relatório. Então, você vai ter que voltar a pensar sobre onde você estava, né, com o relatório, e talvez você nem volte com a mesma qualidade de antes. Então, a gente tem uma perda muito grande aí de tempo com a mudança de contexto. Então, a gente precisa realmente prestar atenção nisso, porque isso gasta muito mais tempo. Isso é muito antiprodutivo, se é que isso existe. sim. Essas mudanças de chavinha, né? Sim, O tempo inteiro de, putz, vira a chavinha para falar com o cliente, vira a chavinha para falar, para pedir mercado, vira a chavinha para fazer tal coisa. Agora eu tô fazendo relatório, agora eu preciso pôr roupa para lavar. Cara, isso gasta muita energia, porque a cabeça tá aqui pensando, né? Não, porque aí eu preciso terminar esse relatório, porque a máquina apitou e aí ai meu Deus, o cliente tá mandando mensagem. Cara, tá tudo bem, faz uma coisa de cada vez. A roupa não sim, vai apodrecer se você levar mais 20 minutinhos para estender. Aprender a impor limites para clientes também. Olha, meu horário de atendimento é esse, eu não respondo depois desse horário. E se eu estou ocupada com outra tarefa, principalmente para nós que somos autônomas, a não ser que seja uma urgência urgentíssima, o que eu acho que não é o nosso caso, né, cara? não. Dificilmente isso vai acontecer. Eu te respondo daqui a pouco. Eu vou terminar isso que eu tô fazendo. Já já eu te respondo. E tá tudo bem, gente. Tá tudo Sim. bem. E essa questão também desse exemplo que você deu é também acordos, né, Jana? Tipo, ó, você colocar lá que seu horário de atendimento é aquele, então você já está respeitando o seu horário de atendimento, porque às vezes a gente quer que a pessoa saiba se a gente não comunica. Então, às vezes é Exato. importante a gente fazer esses acordos, olha, ou até responder, ó, falar então, eu vou falar com você segunda-feira, 4 horas da tarde. Um exemplo. Justamente porque você já vai estar focada na tarefa e por isso que a organização é tão importante. Não tem como você saber o que você vai fazer se você não tem uma organização. Então, é muito importante você fazer essa organização, né, das suas tarefas e tudo mais, seu planejamento, para que você consiga entender. Naquele momento, o meu foco vai ser no relatório, né? Por exemplo, esse momento, segunda-feira, gravação de podcast. Eu não tenho nada mais agendado, porque eu tenho que gravar o podcast.
E aí tem um estudo de Londres que falou que pessoas que estão em ambientes de distração diminuíram o QI em 10 pontos. Ô, louco. Sim, em comparação às pessoas que estão em ambientes que não têm distração nenhuma, né? Então, imagina como isso fica na nossa vida, né? Essa pesquisa, ela mostrou que para mulheres foi diferente o resultado. Foi um pouco melhor, né? Não diminuiu tanto quanto nos homens. Aí a gente entra na questão, por que será, né? Que entra muito na questão do que você falou no começo. A gente foi meio que obrigada a entender que éramos multitarefas. Mas a gente tem que pensar em quantas cargas isso não trouxe, quanta frustração isso não trouxe, quanta ansiedade isso não trouxe. Porque você pode muito bem pegar esse dado que eu passei e falar, ó, nós somos multitarefas. Mas na real, não, né? A gente só foi obrigada em algum certo tempo, enfim, algumas famílias até hoje, algumas mulheres até hoje. Então a gente precisa pensar quais foram essas cargas, né, que vieram para a gente em relação a isso, em decorrência disso, na verdade. Então eu achei bem interessante trazer, né, essa questão da diminuição do QI, porque às vezes quando a gente fala de virar a chavinha, a gente fala, ah, mas é rapidinho, porque o cérebro trabalha muito rápido, né? Então, às vezes, são coisas que a gente não percebe, né, essa virada de chavinha e tudo mais. Mas no dia a dia, a gente fazendo isso a todo momento, cara, é muito tempo perdido, tempo que às vezes você fala que não tem, mas na real é só uma questão de parar de querer ser multitarefas mesmo. Sim, e de aprender, enfim, tudo isso que a gente veio falando, né? Aprender a priorizar, entender como que a gente está usando o nosso tempo, porque às vezes a gente fala, ai, putz, mas eu não tenho tempo para fazer as coisas. E aí, quando a gente foi ver, a gente passou 2 horas do dia mexendo no celular, sabe? E tudo bem, não estou julgando, gente. Não tenho moral nenhuma para julgar com relação Nem a eu. isso, tá? Ok? Zero julgamentos aqui. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de fazer para relaxar, putz, pega um pouquinho depois do almoço, no finalzinho do dia, é pegar meu celular e ficar jogando Mario Kart. Millennials que cresceram com Super Nintendo, né? E, gente, se eu passar 1 hora jogando, pra mim tudo bem, porque eu tô descansando, sabe? O que não dá é eu ficar falando, ai, porque eu não tive. E eu me irrito quando eu faço isso, porque se eu tenho coisas para fazer no fim de semana. Tenho muita coisa pra fazer no fim de semana, e aí eu levantei meio zumbi e levei, tipo, 3 horas para me arrumar, sabe? Porque eu fiquei naquela procrastinação, naquela enrolação. E aí eu vou ver às 11, 11h30 da manhã, eu não fiz nada. E aí eu vou entrar nessa de, não, porque não vai dar tempo, porque não vai dar tempo, porque eu não tenho tempo de fazer, e pipipi, papapó, e aí eu fico, cara, eu sei que eu fiquei enrolando boa parte da manhã, e que nesse tempinho que eu fiquei enrolando, que eu fiquei procrastinando, teria dado tempo de fazer algumas coisinhas, né, pelo menos. Então assim, tem a gente avaliar como que a gente está usando o nosso tempo, não só com relação aos papéis e às tarefas que a gente tem que fazer, mas para entender como que nós estamos usando o nosso tempo, né? Não adianta a gente falar que eu não tive tempo, não deu tempo, não deu tempo, sendo que às vezes a gente procrastina pra um caramba, né? Então, tem esse ponto também. Talvez seja a ação de parar de falar que não tem tempo. A gente Nossa, só não está usando ele direito. isso eu percebo em várias pessoas, às vezes até comigo, de que nem para refletir. Ah, não, eu tô sem tempo. Não, alguém trouxe alguma coisinha extra, tipo, putz, vamos fazer tal coisa no fim de semana. É, ah, hoje você consegue fazer tal coisa para mim? Essas coisas simples, né? A primeira coisa que me vem assim já é a defesa de, mas não vai dar tempo, porque eu tô com muita coisa para fazer. E eu não tô. Aí depois que eu vou ver minha agenda, que eu vou olhar e falar, não, nossa, mas dá para fazer sim, gente, tá tranquilo, relaxa. Mas é a primeira coisa. Não, mas que horas que eu vou fazer isso? Não dá tempo? E dá. Sim. Aí entra num ponto que você falou da procrastinação, né? E aí eu queria falar um pouquinho da diferença, rapidamente, sobre a procrastinação e a preguiça, porque tem Sim, diferença, sim, né? olha Então lá. você falou da questão da procrastinação, então o procrastinador, ele é a pessoa que faz outras tarefas, tarefas que não são tão importantes quanto a tarefa que ele tem que fazer.
Então, eu tenho que fazer um relatório para o meu trabalho, mas eu estou aqui jogando o Mario Kart. A pessoa que é preguiçosa, ela não faz nada. Então, tipo, não é que ela troca o tipo de tarefa, ela não faz. Então, Aham, isso é preguiça. Normalmente, você não é preguiçosa, você é procrastinadora. sim. E aí, a procrastinação, ela tem muito a ver com questões emocionais, normalmente, né? Então, de a gente querer sabotar, de a gente estar com medo do resultado daquela tarefa. Isso acontece muito, principalmente para empreendedoras, de Muito, tipo, eu não muito, vou muito. fazer. Tipo, você tá procrastinando porque na real você tem medo que aquilo não dê o resultado que você queria que desse. E aí Então, e aí você você vai, procrastina. e aí você vai provar para si mesma, entre aspas, de que você não é capaz. Então, eu não vou fazer. Exatamente. Nossa, gente, eu passava semanas procrastinando tarefas, assim, coisas novas, né? Sim. É porque aí você procrastina e aí você prova, tá vendo? Eu estava certa. É Uhum. verdade, não deu resultados. Mas não deu resultado porque você não fez, né? Nossa, Então, isso me lembrou um estudo que eu li sobre perfeccionismo. E o estudo falava, né, que você tem que os perfeccionistas têm dois modus operandi, né? Então, ou você faz demais, tipo, não, eu vou ficar muito tempo fazendo isso daqui, vou me dedicar pra caramba, muito mais que o necessário, porque aí quando o negócio sai bem feito e você tem o resultado esperado, você se convence de que é só porque você se dedicou e se entregou de corpo e alma para que aquilo saísse perfeito. Ou tem as pessoas que não fazem, que tipo fazem ou faz o mínimo porque aí não dá mais tempo, enfim, larga, procrastina e tal, porque aí quando o negócio dá errado, e aí eu já me vi fazendo isso também, ou enfim, né, quando dá ruim, o pensamento é, não, mas é porque eu não me dediquei o suficiente, não é porque eu não sou capaz. Deu ruim porque eu não me dediquei o suficiente. Se eu tivesse me dedicado mais, teria sido melhor. Então você está sempre arranjando, o perfeccionista tem essas barreiras, né? Tipo, se deu certo, não é por causa da minha competência, é porque eu me dediquei demais. Se não deu certo, não é por causa da minha falta de competência, é porque eu me dediquei de menos. Complicado, né? autorresponsabilidade, né? Zero, Zero. zero. Nunca o problema é meu. O problema é Uhum. sempre do outro. Não, até assumo o problema, né? Tipo, não, é porque eu não me dediquei o bastante. Eu tenho consciência de que eu não me dediquei Sim, bastante. Só que é fácil, né? Você não se arrisca, você não tenta para fazer o negócio bem feito para se proteger. Fácil, né? Entre aspas, fácil. exatamente. E aí a solução, claro, né? A gente realmente tem que entrar em cada caso, né? Então, por exemplo, no caso da Jana, eu começo a jogar porque, então é realmente começar a refletir, por que que eu tô fugindo daquilo, né? Por que que aquilo tá sendo tão difícil? Tipo, quais são os meus medos, né? O que que tá dentro disso? Porque a procrastinação é isso. Às vezes a gente, não, só tô preguiçosa. Não, é bem diferente. É bem diferente mesmo. E aí a prática, né, de tudo isso que a gente falou, é importante que a gente coloque em prática as coisas, porque a prática ela também tira um pouco dessa procrastinação e às vezes nem tira, mas te mostra o porquê que você está procrastinando. Então, eu estou procrastinando no relatório. Começa a fazer que talvez no caminho você descobre que você está procrastinando porque talvez você precise estudar mais. Então, eu acredito muito que a prática, né, mais do que a gente ficar falando várias coisas e tal, do autoconhecimento que é importante, mas a prática também é importante para a gente ir organizando, fazendo o nosso planejamento e entendendo a nossa procrastinação para procrastinar cada vez menos, não eliminar, porque não vai eliminar, Impossível. exato, você não vai eliminar, mas pelo menos colocar as coisas em prática. Então, gente, eu acho que a pergunta que a gente vai deixar de reflexão, inclusive para nós, né, Cá? E todo mundo tem seu momento, enfim. Sim. Parem para refletir. O que é que você ganha estando sempre ocupada? Ai, parece uma Eita. perguntinha simples, uma perguntinha besta, do tipo, eu não ganho nada, eu ganho estar cansada.
Mas para pensar, o que é que você ganha estando sempre ocupada? O que é que você ganha não delegando tarefas? O que é que você ganha não dizendo não para as pessoas? O que é que você ganha estando sempre ocupada? E com essa bombinha, a gente termina o episódio de hoje. Sim! Ai, gente, estamos muito felizes. Esse é o quarto episódio do Subversivas. Estamos conscientes de que os episódios estão ficando cada vez melhores, pelo menos pra gente. E é isso. E é isso, gente. Muito obrigada a todos que estão acompanhando a gente aqui. Muito obrigada, Ká. Sigam o nosso canal, o nosso perfil aqui no Spotify, por favor, ajuda muito a gente. E assim vocês serão avisadas de quando tiver episódio novo. Eu e a Ká estamos planejando algumas coisinhas novas aqui para o podcast, então fiquem atentos que vai ser bem legal. Muito obrigada, Jana. Muito obrigada ao pessoal que está ouvindo, que está nos acompanhando e mandando feedback, né? Como a Jana falou, siga nosso podcast, porque é bem importante para a gente, é um indício de que a gente realmente está acertando aí na mão. E é isso. Aguardo vocês no próximo podcast. Beijo, gente! Beijo!